Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Eu fui dormir 2 horas da manhã de quinta para sexta porque eu precisava assistir aos 4 episódios novos da 4ª temporada de Bridgerton. Eu não podia ver só um, nem 2, eu tinha que ver os 4 que foram lançados. E por conta do trabalho, eu só consegui começar a ver às 9 da noite. Então lá fui eu dormir quase 2 horas da manhã. E ainda bem que lançaram só 4 e vão deixar os outros 4 para fevereiro, porque senão eu teria varado a noite adentro vendo tudo. É impossível parar de ver. Para vocês terem uma noção da situação doentia, eu estava em Barcelona quando a 2ª temporada foi lançada. No meu último dia, eu já tinha andado já uns 20 quilômetros todos os dias por uma semana praticamente, e em minha defesa, eu já conhecia praticamente Barcelona inteira, E eu tive que parar num Starbucks logo depois do almoço para carregar o meu celular. Tava com 3% de bateria e eu só sabia voltar para casa olhando no Google Maps, então não dava. Aí eu aproveitei para pedir um café e botei o celular para carregar. E aí eu lembrei que eu ainda não tinha visto, se eu não me engano, eu acho que eu não tinha visto 6 ou 7 episódios da nova temporada, da 2ª temporada de Bridgerton. Só tinha visto o primeiro, algo assim. E aí eu pensei, eu vou ver 1 ou 2 episódios e eu sigo minha caminhada pelas ruas de Barcelona depois. Vamos combinar que eu acho que eram ainda umas 2, 3 da tarde, então ainda tinha um dia inteiro pela frente. Quando eu consegui desviar meus olhos do aparelho, e eu observei as pessoas que entravam no café e tal, eu percebi que já era noite, estava tudo escuro lá fora. Eram quase 8 horas da noite e eu já tinha visto todos os episódios que faltavam. Quando a temporada terminou, eu senti ao mesmo tempo um alívio e uma saudade. Alívio porque eu estava livre desse vício momentâneo, tá? Mas e a saudade, gente? De onde ela vem? Eu fiquei pensando sobre isso ontem, depois de acordar às 7 da manhã, tendo dormido menos de 5 horas. E pra quê? Eu entendo uma obsessão que nós humanos temos pela dopamina da recompensa, do tranquilizar a nossa mente, com uma resposta ou com uma sensação de deu certo. Mas dopamina da antecipação, do angst, pra mim é uma incógnita. Não dá pra entender, sabe? Essas histórias da Julia Quinn e muitas outras trabalham essa fórmula para nos prender a atenção até o final, é claro. E o que mais nos prende não é o casal junto, é o quase. É o olhar sustentado por mais tempo, mas ainda não é hora. É o diálogo deles interrompido por alguém. É o toque que não acontece. É a dança verbal cheia de subtexto. E isso, obviamente, ativa a dopamina, um neurotransmissor ali da expectativa. O cérebro entra num estado de vai acontecer, ainda não, agora, talvez. Só que quando finalmente acontece, quando finalmente temos a nossa recompensa, o pico passa rápido. E é quando a temporada sabiamente acaba. Porque é sabido que muitas histórias perdem força depois que o casal fica junto. E Shondaland sabe isso melhor que ninguém. Então estica o elástico emocional até o limite. E pior que é verdade, gente. Eu lembro de ver 4 temporadas de Gilmore Girls ansiosa e angustiada para ver o Luke e a Lorelai juntos. Como eu torci para isso acontecer. Como é que a gente pode torcer tanto para algo fictício acontecer que não é nem sobre nós, não é nem para mim, sabe? É por alguém que nem existe. E assim que eles ficaram juntos, eu lembro de ter gostado muito até do episódio seguinte, talvez até de um ou outro depois, mas a coisa ficou mesmo morna. O pico durou muito pouco. Aí depois eles terminam, voltam e a coisa toda já não tinha a mesma dose de dopamina de antecipação. Não é ruim, vejam bem, eu adoro Gilmore Girls até o final. Mas entende que eu tô falando dessa angústia inicial que deixa de existir quando a coisa acontece? Eu me pergunto de onde vem esse prazer do sofrimento emocional, porque vamos combinar que angústia e antecipação é isso, gente, é sofrimento emocional. O que esse angst nos permite sentir?
rejeição, frustração e ao mesmo tempo desejo, o medo da perda, mas tudo isso sem risco real para nós, porque não é com a gente, é ficção. Entende o pulo do gato? A gente sofre, mas com uma rede de proteção. O cérebro se permite experimentar essas emoções intensas num ambiente controlado. Acho que é o mesmo princípio da nossa paixão por tragédias, terror no cinema. A gente sofre, mas a gente sai ileso. A gente pode considerar isso um treino emocional sem consequências. Voltando para Bridgerton, tem uma frase logo no início, no primeiro episódio, que a personagem da vez diz para um dos irmãos Bridgerton, o Benedict, que é o irmão principal da temporada, que não é exatamente o casamento que move as ladies para esses bailes e tudo mais, mas porque elas querem ser notadas por alguém, querem uma conexão, querem alguém que as ouça e as entenda. E existe aqui um jogo muito forte nessa série de eu te vejo. E embora o sexo seja quase que um personagem e haja, de fato, muita tensão sexual, eu não acho que seja um romance sobre sexo ou final feliz. Eu tô falando aqui da série, tá, gente? Eu não tô falando dos livros. Eu acho que, no fundo, Bridgerton, a série, é sobre ser profundamente reconhecido e visto por alguém específico. A gente consegue perceber nos diálogos entre o casal da vez os duelos emocionais que, no fundo, dizem: eu sei quem tu és. Eu percebo o que escondes. Eu te desejo apesar ou por causa disso. É claro que isso ativa na mente, na gente, né, um desejo primário de ser visto, sem precisar se explicar. A gente quer alguém que nos compreenda, e simples assim. E sabe como isso é ativado na escrita para o audiovisual? Que, pelo menos o que ajuda nisso, no audiovisual? Silêncios. Se vocês repararem, o Bridgerton é cheio de silêncios. As conversas são quase uma dança de silêncios gritantes, que de fato querem dizer muito, até algumas frases que significam outra coisa e palavras que a gente sabe que são usadas como armas ou convites. E o cérebro adora decifrar essas coisas. No romance, então, faz parte do quebra-cabeças, da antecipação, tentar resolver o enigma das palavras usadas, do gesto usado, das conversas que são feitas. Cada diálogo é uma peça e resolver esse puzzle libera um prazer cognitivo. Bem ou mal, há uma promessa de ordem num mundo caótico. Essas histórias nos dizem, né? Há um amor certo, com a pessoa certa, no tempo certo. E mesmo que a gente saiba que isso não é totalmente verdade, a gente quer e se permite acreditar nisso por algumas horas. E especialmente em tempos de incerteza, o romance de fórmula oferece algo que eu acho que é muito importante pra gente, que é um fechamento emocional. Todos nós temos ou já vivemos algum desejo não realizado. Quase todo mundo já quis algo ou alguém que não pode ter, enfim. Ou já disse a coisa errada, já perdeu tempo por medo. E esse casal lindo na tela vive uma versão idealizada do que nós gostaríamos de ter vivido melhor. Não se trata nem de escapismo, é uma reelaboração psicológica da coisa, entende? O que nos prende não é o final feliz, nunca é. É o percurso, é o desejo contido, é a espera, o e se. Isso é muito doido, cara, muito doido. Bridgerton consegue muito bem nos contar mais do que uma história de amor, porque eles prolongam o estado de estar apaixonado, que, se me permitem dizer, é um dos estados mais viciantes que o nosso pequeno e estúpido cérebro humano conhece. Eles brincam, Shondaland brinca com os nossos sentimentos, nos fazem rir e chorar e manipulam os nossos coraçõezinhos, e nós os amamos por isso. Eu lembrei da frase agora do senador Gracchus no Gladiador, se vocês já viram. Obviamente vocês já viram, né, gente? Falando do imperador Commodus, ele diz assim: "He will bring them death and they will love him for it." Vocês lembram disso? É basicamente isso aqui, gente. É sobre isso.